Buenas noches, muito gusto estar novamente nesta nossa experiência de minha oficina Philatelic Society. E espero que hoje consigamos estabelecer um pouco de teoria de la filatelia temática. É importante porque o guión ou o plan de las colecciones, todas as coleções têm plan. Isso é uma imposição das regras da FIP. Então, as coleções tradicionais, as coleções de história postal, aerofilatelia, maximofilia, todas têm que ter plan. Como todas têm esse plan, não vamos adentrar em especificidades das diversas classes de la filatelia. Hoje vamos falar especificamente de la temática, porque onde começou os planos em las coleções, o guión que nós temos que estabelecer. A próxima. Como sempre, nosso agradecimento muito especial a la dupla que começou nossos trabalhos, que começaram nós estabelecemos reuniões com a pandemia, estabelecemos inicialmente como xistes, como uma conversa agradável, e depois se passamos a ser como assuntos sérios, assuntos coisas. Nosso agradecimento muito especial a Henry e a Afonso Molina, os dois que são as bases dessa nossa experiência de minha oficina. E não podemos olvidar de que sempre é necessário um trabalho em equipe. Isso que é fundamental, que nós estamos estabelecendo uma verdadeira enciclopédia de colecionismo em Américas. Não só a filatelia específica de América Latina, ou de Américas em geral, mas também de teoria, como hoje vamos estabelecer. A próxima. Temos que falar um pouco do que é uma coleção temática. O grande idealizador de coleção temática, de dos grandes líderes, considerado o patrono da filatelia temática, é Franz de Troyer. Ele é um cura, um padre, e era maestro. E em suas próprias aulas, quando conversava com os alunos, estabelecia nestas aulas as estampilhas como modelo de exercício didático. E aí começou, a partir de la escola, de la sala de aula, começou a pensar a filatelia pelo assunto retratado em la estampilha. E estabeleceu inicialmente uma coleção sobre a Virgem Maria e a história da Virgem Maria. Então, uma coleção vinculada com a religião, já que sua formação era de abade, como cura. E essa coleção foi muito interessante, era uma coleção muito adiantada para a época, os anos 40. Foi muito interessante, e hoje é considerado como Franz de Troyer o patrono da filatelia temática. Mas, o próximo. A filatelia temática, esse está fora de ordem, depois podemos volver um pouco dessa filatelia temática em América. Passamos lá próximo, isso. Esse é Theodore Steinway. Essa é uma família de um fabricante de pianos, músicos, e ele estabeleceu também uma primeira coleção temática que se conhece até hoje, que é a coleção de música. Isso em anos 20. Esta coleção foi muito famosa e deu as bases todas para o desenvolvimento da filatelia temática em Estados Unidos. E Theodore Steinway, que era de Collectors Club, contribuiu com suas ideias, seus artigos, a fundar, em 1945, a ACTA,
American Topical Association, que é a entidade de filatelia temática mais antiga que temos, que funciona desde o ano de 1945. E desde essa fecha, publica uma revista muito conhecida, também chamada de Topical Times. Hasta os dias de hoje se publica essa revista. É muito interessante e tem fundamentos muito grandes. Volvemos um pouco agora. Essa é a filatelia temática em América. Por que é importante a filatelia temática em América? Porque a filatelia temática surgiu organizadamente por Lucian Brown e ele chamou inicialmente de filatelia construtiva. Em ano de 1950 se fundou a Federação Internacional de Filatelia Construtiva. Esta era em contraposição à FIP, a Federação Internacional de Filatelia, que todos nós outros sabemos que foi fundada em 1926. Então, teníamos duas federações internacionais, uma para a filatelia em geral e outra especificamente para o que se chamava de filatelia construtiva. Em ano de 1960, as duas entidades se resolveram unificar e estabeleceram a FIP em Congresso de Berlim e a FIPCO, que é filatelia construtiva, em Congresso de Varsóvia. Então, em ano de 1960, as duas entidades se organizaram, se juntaram em uma só, com o nome de la FIP. E a partir do ano de 1961, os regulamentos foram estabelecidos unificadamente pela FIP. E a primeira exposição internacional com os novos regulamentos organizadas pela FIP, agora com o nome de temática, se foi acá em Brasil, em Argentina, em América. Foi a exposição Temex 1961. Foi um evento muito importante para a filatelia mundial e pela composição de júri, se podemos observar que há jurados de diversos países do mundo. Foi uma exposição muito interessante. Evidente que neste período, em anos 1960, a filatelia temática estava organizada de uma forma distinta do que hoje. Teníamos o que se chamava de filatelia de tema e a filatelia por assunto. Só para nós outros relembrar, a filatelia por assunto, quando escolhia um determinado assunto, então organizava como se fosse uma coleção tradicional, mas pelo assunto escolhido. Então, por exemplo, a Cruz Roja, uma coleção por assunto da Cruz Roja, se estabeleciam de todas as estampilhas de todos os países do mundo, organizadas de forma cronológica. Hoje não há mais esta forma de colecionismo. A seguinte é muito importante lembrar de Emílio Obregón. Emílio Obregón foi o primeiro presidente, o mexicano, foi o primeiro presidente da FIAF. E era um temático de primeira grandeza. Emílio Obregón, ele, não sei se eu o conheci personalmente, mas é muito possível, porque estive na exposição brasiliana, 1979, em Rio de Janeiro. E uma coleção que me impactou muito em esse ano, 1979, em Rio de Janeiro, na exposição brasiliana, se chamava Thanatos, uma coleção sobre a morte. Foi uma coleção que a mim, personalmente, me influenciou muito, me gostou muito e me fez estudar sobre a filatelia temática.
penso que eu o conheci personalmente, não fui apresentado, não chegamos a conversar. Lamento muito, porque logo depois da exposição se veio a falecer. E esta coleção não sei que destino teve. A seguinte. A filatelia temática em Brasil também teve um desenvolvimento muito grande em anos 70. E graças a Angelo Zioni, nascido em 1913 e que se morreu em 1980. Esta revista temática, que foi editada em Brasil desde 1971, é uma revista que trouxe todos os fundamentos para a filatelia temática. Todos, e somos muito agradecidos a estas pessoas pelo que fizeram pela filatelia temática acá. A seguinte. E, por curiosidade, a primeira exposição de filatelia temática, exclusivamente temática, em Brasil, foi em ano de 1963, ou seja, 2 anos depois da Argentina, acá na cidade de Florianópolis, que é a cidade onde resido. Essa exposição foi muito interessante e é uma grande aventura para nós outros acá em Brasil, mas um honor que teníamos em Florianópolis começado a filatelia temática acá em Brasil. A seguinte. Quais são os fundamentos da temática? A filatelia temática ela está amparada em 3 grandes grupos de la filatelia general, que é a filatelia tradicional, história postal e enteros postales. Este material, que são fundamentos que todos nós outros trazemos dentro da filatelia em geral, são os fundamentos e a base da filatelia temática. Nós outros temos que saber muito da filatelia tradicional. Temos que estudar as estampilhas, temos que estudar as pruebas, temos que estudar os métodos de impressão, temos que estudar as filigranas, temos que estudar os denteados, temos que estudar tudo que se relaciona com a filatelia tradicional. Também nós outros de temáticos temos que estudar muito de história postal. Tudo, as rutas, os puertes, as marcas, os matacelos, tudo que se vincula com a história postal, nós outros estudamos e temos desenvolvimento dentro da filatelia temática. Também é muito importante para nós outros os enteros postales. Também vinculado com os enteros postales, tudo é aproveitado para nós outros dentro da filatelia temática. Esse é um fundamento básico e nós outros temos que estudar muito dentro desses, principalmente dentro desses 3 ramos da filatelia. A seguinte. Quando nós outros vamos fazer uma coleção temática, o que temos que fazer? Primeiro, saber sobre o que vamos colecionar. Qual é o assunto? É muito importante, não só para a temática, para todas as coleções, o título da coleção. O título da coleção define o conteúdo desta coleção. E nós outros vamos estabelecer, dentro do plano, que vai ser o assunto da charla de hoje, todo o desenvolvimento da coleção. Então, o título e o plano estão empieza a coleção, mas durante vão passar por todas as hojas a história que nós outros vamos contar. Esse desenvolvimento temático que vamos contar. A forma pela qual vamos disponer
o material que tenemos. Empieza em la primeira hoja e se acaba em la última. Em todas as hojas tem o que nós chamamos de hilo condutor. Há que contar uma história que empieza e termina. Em todas as hojas, esta história é narrada. Há desenvolvimento dessa história que nós vamos fazer. Esse título e esse plano tem que ser lógico, tem que ser coerente. Nós, como todas as coleções de filatelia, temos que organizar muito e ter muito cuidado com isso. La seguinte, o plano é obrigatório. Em todas as coleções, o plano é obrigatório. Nós pegamos o regulamento de la FIP, que em greve, em artículo 3º, item 3.3, está textualmente em regulamento. Todos se podem consultar, na verdade, estão disponíveis tanto em la webpage de la FIP como de la FIAF. Todos os regulamentos das diversas classes. Em FIP estão em inglês, em de FIAF estão em inglês, espanhol e grande parte em português. Nós colocamos essa tradução acá, essa é tirada da webpage de la FIAF. Então, o título e possível subtítulo define o âmbito do tema que se tratará na exposição. O plano define a estrutura da participação e suas subdivisões e cobre todos os aspectos relacionados com o título. Deve estar completamente estruturado segundo o critério temático. A ordem dos capítulos principais, suas subdivisões, deve mostrar o desenvolvimento do plano em lugar de uma lista, de um simples listado com os aspectos principais. O título e o plano devem apresentar-se ao princípio da participação e uma página escrita em um dos idiomas oficiais da FIP. Então, nós temos em las regras o conteúdo que tem o plano. Ou seja, há que ter uma estrutura, há que ter subdivisões. Então, o plano é obrigatório e todos nós temos que fazê-lo. La seguinte. O que é um plano? É um índice ao redor, isso segundo Heitor Fenício, que foi um grande temático, um grande teórico temático acá de Brasil, é um índice ao redor do qual gira o pensamento criador do filatelista. Ele tinha que ordenar, e isto que é a grande dificuldade, quando falamos com os colecionistas, especialmente os tradicionais de história postal, quando falam que não há, que a grande dificuldade de fazer uma coleção temática é exatamente isto, de ter originalidade, de como contar a história. Essa que é a grande dificuldade. E esse que é uma grande virtude de nós temáticos. A seguinte. Isso para Franz de Troyer, que escreveu isso em anos 60. O plano de nossa coleção é, por um lado, o resumo do desenvolvimento do tema e deve marcar, por outros, seus limites. Ou seja, o que quer contar? Que a história que vai contar é o colecionista. O colecionista define quais são os limites que tem a coleção e da forma como vai contar.
Só como exemplo, eu tenho uma coleção de submarino. Submarino é o buque que anda abaixo da água. Mas não, o limite que eu estabeleci para minha coleção é o submarino como arma de guerra. Ou seja, todos os buques que andam abaixo de água para fazer pesquisas, para outras coisas que não são armas de guerra, não entram dentro de minha coleção. Esse é um limite que eu, como colecionista, estabeleci. E o plano de minha coleção reflete isto. Quando vou falar, por exemplo, de los torpedos, los mísseis, a forma de que os submarinos se deslocam, sempre como arma de guerra. Isto é um plano e isto que estabeleceu o colecionista para sua coleção. A seguinte. Quais são as características principais do plano que nós temos que colocar? Primeiro, um plano pode ser histórico, ou seja, tem determinada cronologia. Então, por exemplo, vou falar da história da medicina. Então, empiezo na medicina entre os egípcios, entre os gregos, e aí coloco em la Idade Média, la Idade Moderna. Esta história da medicina, isso é um plano nitidamente histórico. Um plano também pode ser geográfico. Por exemplo, vou tratar de los mamíferos e vou distribuir os mamíferos. Então, tenho mamíferos que são asiáticos, outros são da Europa, uns são de Américas, outros são de África. Quando faço essa divisão por los continentes, estou fazendo uma coleção com um plano geográfico. Posso fazer também uma coleção científica. Na mesma coleção de mamíferos, posso colocar as diversas ordens de animais que tem. Por exemplo, a classificação, só como exemplo, a classificação de Linneo. Essa classificação de Linneo, se estabelecida dentro de um plano, é um plano científico. E, finalmente, um plano também pode ser uma tese, o que é algo muito mais interessante. Quando, por exemplo, vou falar de um determinado assunto e faço o desenvolvimento desse assunto. Nós temos um exemplo muito clássico disso, acá dentro do nosso grupo, quando Luiz Fernando faz uma coleção de tabaco. E faz o tabaco como tiene prazer, como sendo algo bueno. Obviamente, em sua coleção, não vai falar dos riscos, o câncer e todos os problemas que o tabaco se cria. Poderia falar, mas não hace. A tese que tem Luiz Fernando em sua coleção é exatamente que o tabaco é algo bueno, que é algo prazeroso. Isto é uma tese. E isso é uma característica do plano. Estou dando só como exemplo para nós outros poder se situar isto. A seguinte. Nós outros não podemos olvidar de quais são os critérios que os jurados utilizam para evaluar as coleções. E se observarem, título e plano são 15 pontos. Ou seja, de 100 pontos possíveis, 15 são grátis. Custo zero. Solo a ideia do colecionismo. Isso é muito importante, porque esse cuidado com título e plano, que são 15 pontos, pode significar uma medalha maior
o menor. E, como estava dizendo, 15 pontos grátis. Há que utilizar os neurônios para fazer algo bem fundamentado. Os outros pontos, só para saber, além de título e plano com 15 pontos, temos desenvolvimento, 15 pontos, inovação, 5 pontos. A inovação está vinculada também diretamente com o título e plano. Porque o que é inovação? Inovação é falar de uma coisa diferentemente do que outros colecionistas já lo fizeram, do que milhares de outras coleções iguais que têm. Ou utilizar materiais distintos ou coisas distintas, novas descobertas que tem. Temos também 15 pontos de conhecimento temático e 15 pontos de conhecimento filatélico. E condição e raridade. De condição 10 pontos e raridade 20. E, finalmente, 5 pontos de apresentação, para formar os 100 pontos. Nós agora estamos falando solamente de título e plano, que é a primeira parte. Penso que em outras oportunidades podemos fazer desenvolvimento e as outras questões também teóricas, podemos fazer outras charlas. Essa é a nossa preocupação agora, para colaborar, e vamos fazer exercícios práticos como fazer um bom plano. A seguinte. Hacemos um exercício agora muito prático e vamos utilizar uma coleção acá de Demetrio Dolezikov, que é um brasileiro, que tem uma coleção chamada Presença Notável. O título da coleção, inicialmente, acá está o primeiro título que ele faz, ainda em português, que era as exposições nacionais em 1999, são exposições acá em Brasil, ou Lubrapex, Portugal. Ele participou em quatro exposições com este plano. E se mira essa presença notável, vamos mirar o plano que tinha. O primeiro, mirar sobre as flores. Suas formas, colores, tamanhos, adaptação ao meio. E se observamos com muito cuidado, ele tinha a introdução, tinha a conclusão e 6 capítulos intermediários. Desses 6 capítulos intermediários, tinha o primeiro com 2 subcapítulos, o segundo com 2, o terceiro com 3, o 4 com 4, o quinto com 2, o quinto com 5 e o sexto com 3 subcapítulos. Se observa, em primeiro lugar, essa é uma coleção nitidamente de flores. Está observando as flores como hobby. Então, é uma coleção de la natureza. E se infere de que neste plano não há um equilíbrio. Porque se o capítulo 1 tem 2 subcapítulos, o 2 tem 2, e o 5 tem 5 subcapítulos, se observa claramente de que é uma coleção, que este plano não está equilibrado. Há uma determinada parte, que é o capítulo 5, o principal da coleção. E isso acarreta um desequilíbrio nessa coleção. Vamos lá na página seguinte, que é a segunda versão desse plano. Ele começou em exposições nacionais, em 2008, depois se foi para Avilés, se foi para Paraguai, e a primeira exposição FIP em Índia.
agora esse plano já estava em francês, mas continua com este desequilíbrio. Mira, há uma introdução e a conclusão. O capítulo 1 tem duas subdivisões, o 2, 2, o 3, 3, o 4, 3, o 5, 5 e o 6, 3. Ele empieza hablando de las flores, todos os títulos dos capítulos, um regar sobre as flores sobre a botânica, as flores que servem de alimento, as flores que são os vegetais industrializados, as flores sobre as manifestações artísticas e as flores como passatempo. Tudo isto vinculado com as flores. Mas este plano, melhor que a primeira versão, mas ainda apresenta desequilíbrio. E esse plano continua dentro da categoria de uma coleção tipicamente da natureza, uma coleção que habla, se estão lendo os títulos do plano, está falando de flores. A seguinte. Esta, mira agora como houve um câmbio deste plano. A notável presença. O título agora se passou para inglês. E o capítulo 1 tem 4 subcapítulos. O capítulo 2, 3. O 3, 2 subcapítulos. O capítulo 4, 2. O 5, 5 subcapítulos. E o 6, 3 subcapítulos. Mas, o que é mais importante, ele fez a explicação de que a coleção não era uma coleção sobre flores. E fez todo o câmbio. Porque a presença notável se passou a ser uma coleção sobre vegetales e sua relação com o homem. E por esse plano, se saiu da categoria de natureza e se foi a ser julgada pela categoria de cultura. Isso é muito importante. E este câmbio que fez em plano, que se foi apresentada já em la exposição brasiliana 2013, lhe levou a ter medalha de ouro. Então, o câmbio do plano foi de fundamental importância, porque quando se compara com as versões anteriores, que era uma coleção tipicamente da natureza, um desequilíbrio muito grande, passou a ser mais equilibrada, mais ordenada e mudou o enfoque da coleção. Isto foi de fundamental importância para esta coleção passar a ter medalha de ouro. Passamos ao seguinte, vamos fazer um outro exercício com outra coleção, solamente para poder entender mais o que estamos falando. A seguinte, Henry. Esta é na coleção de nosso amigo Francisco Pinela, de Espanha. E esta coleção chama começava a se chamar Crônicas del Descobrimento. A primeira, essa é da parte da esquerda. Vamos observar esta versão de anos 90 de sua coleção. Ele tinha 2 capítulos, solamente 2 capítulos. Então, empieza como ato 1 e ato 2, hablando de Colón e o descobrimento de América. O primeiro capítulo teria 3 subcapítulos
y el segundo 6 subcapítulos. Ese es el plan inicial de la colección. Y empezaba con la imagen de un máximo postal, onde eles reproduziam as viagens de Colón à América. Em la parte da direita, vamos ver a segunda versão deste mesmo plano, dessa mesma coleção. Continua a coleção Crônicas del Descobrimento, e aí começa a colocar ato primeiro, ato segundo, terceiro e quarto. Então, se observamos, portanto, que tinha 4 capítulos, o primeiro capítulo com 3 subcapítulos, o segundo também com 3, e o terceiro e o quarto, cada um com 2. E vamos observar que o ato primeiro, que esse plano foi muito interessante, porque ele coloca o viejo horizonte, a grande empresa que foi a viagem, o novo horizonte e o ocaso, ou seja, o que ocorreu com Colón depois das viagens de descobrimento de América. Esta já começou já em final de anos 90, início de anos 2000, esse segundo plano. Vamos lá, seguinte. Esta é a coleção como está hoje. Primeiro, vamos observar a conquista do horizonte. Então, se cambiou o nome da coleção, que é muito importante. E está colocando solamente como subtítulo da coleção como a viagem de Colombo sob uma perspectiva global. Então, o que tinha antes como uma simples coleção, como todas, quando milhares de outras que tem sobre Colón, na América, colocando as viagens. Então, esta ideia que antes estava expressa no capítulo 1º, que era o capítulo 2º da versão anterior, que era sobre uma perspectiva de um novo horizonte, agora está colocada em próprio título da coleção. E vamos observar que ele faz, que é algo muito interessante. Na verdade, o capítulo 1º, ele chama de uma abertura, que é uma perspectiva global do que ocorria em Europa e Ásia nesse período final de Idade Média, quando empieza as grandes descobertas. Depois se coloca o ato 1, 2 e 3. E aí coloca exatamente esse desenvolvimento dentro da coleção. Se observamos, o capítulo 1, que ele chama de Opening, tem 7 subcapítulos, o segundo tem 3, o ato 2, que é, na verdade, o capítulo 3, tem 4, e o último tem 3 capítulos. É uma coleção que ainda está um pouco desequilibrada na primeira parte, mas se apresenta uma perspectiva muito grande. E também uma coleção que, graças a essa nova visão, conseguiu uma medalha de ouro. Simplesmente o cambio do plano. Por isso que estamos fazendo um exercício de como se foi esse desenvolvimento de plano. E não é uma questão de que hoje conseguimos montar uma coleção e saímos com um plano perfeito. Ao contrário, hacemos um primeiro plano, maduramos esse plano, conseguimos material adequado, e aí depois podemos fazer os cambios e vamos melhorando sempre. Essa é a perspectiva que nós temos de fazer sempre planos melhores e ter muito mais desenvolvimento em nossas coleções. Seguimos? Acá
a última versão que tem, que é muito semelhante da anterior, e observamos solamente que houve uma distribuição das hojas mais equilibradas do que teria na versão anterior. ¿Seguimos? O que estava falando? Esta conquista do horizonte, ela empieza na primeira hoja e se acaba na última. O título e o subtítulo estão conectados nesse hilo condutor que perpassa por toda a coleção. A história está contada em todas as hojas. Isso é muito importante. Seguimos? Vamos pegar agora outros exemplos, só para poder entender um pouco. Essa é a coleção de Damian Lage, que é fascinado pelas penas, las aves, que é como as aves inspiram as pessoas. Isso também, esse subtítulo, é muito importante porque fixa os limites da coleção. E só como Damian utiliza em sua coleção a hoja tipo quadrado, que é 30 por 30, ou 32 por 30. É diferente do que a hoja que utiliza Francisco Pinella, que é o modelo A3. Seguinte, essa é a hoja que tem o título e as seguintes que tem o plano. Vamos passar ao seguinte. Essa é a hoja que tem o plano. São duas hojas que ficam na parte superior da coleção. A hoja que tem à esquerda, se colocamos então. A parte 1 tem 3 subcapítulos, a parte 2 tem 5, a parte 3 tem 12, a parte 4 tem 3, a parte 5 tem 6 e a parte 6 tem 3. Por que Damian aparentemente criou um desequilíbrio? Na verdade, nós outros vamos observar que não há esse desequilíbrio. Porque, pelo formato da hoja de sua coleção, observamos de que são 12 hojas em cada marco. Ou seja, o capítulo 1, que com três subcapítulos, mas as 3 hojas que tem o título e as 2 de plano, são 12 hojas, todas, o capítulo 1 está em marco 1. O capítulo 2 está em marco 2 e 3. O capítulo 3 está em marco 4. E assim sucessivamente. Cada capítulo está dentro de um marco. E aqueles que supostamente são pouco mais amplos, como o capítulo 6, está em 2 marcos. Então, temos o capítulo 2 e o capítulo 6, cada um em 2 marcos completos. E isso trouxe um equilíbrio muito grande para a sua coleção. Então, o que aparentemente a simples leitura do plano poderia aparecer como um desequilíbrio, que temos, por exemplo, a parte 2 com 5 subcapítulos, na verdade, se foi hecho proposital para ter a parte completa em el marco. Só para saber, essa é uma coleção que tinha já 96 pontos com ouro grande. A seguinte.
Essa é uma coleção chamada Máscara del Universo, que é de um holandês, que é André Scherer. Ele tinha 4 capítulos. Os 4 capítulos são... Bom, na parte da esquerda é um telegrama da Alemanha que mostra o universo, o céu com as estrelas. Por isso que é uma peça muito grande. Mas se observarmos, se vamos mirar o plano, que é o que nos interessa agora, ele tem 4 capítulos. Cada capítulo tinha 3 subcapítulos, todos idênticos. Porque o primeiro tinha 14 hojas, o segundo 16, o terceiro 17 e outro 19 hojas. Ou seja, todos muito similares, distribuídos entre os 8 marcos, cada marco com basicamente com cada 2 marcos, um capítulo. É uma coleção extremamente equilibrada, extremamente organizada. E observamos acá, tem o que falamos antes como um fundamento muito histórico. E ele aproveita cada capítulo, cada subcapítulo, para falar um pouco, não é simplesmente um listado de coisas. Cada um deles há uma explicação lógica, coerente, organizada de cada um desses aspectos do subcapítulo. A próxima. Essa é uma coleção acá de América, de Miguel García Lescano, de Uruguai. Essa coleção, desta forma, com esse plano, ela estava exposta em la exposição de Tóquio, Japão, em 2011, onde teve medalha de ouro em Japão. Se observarmos também, são 7 capítulos, o primeiro com 5 subcapítulos, o segundo com 3, o terceiro com 4, o quarto também com 4, o 5 com 3 subcapítulos, 6 com 3 e o sétimo com 4 subcapítulos. Todos eles são muito equilibrados e com um número muito aproximado de hojas. Mira, o primeiro tem 8, o segundo 5, terceiro 5, quarto 7, quinto 5, o sexto 4 e o sétimo 6 hojas cada uma, para o total de 40 hojas, pelo formato que tinha o papel A3, que é a montagem. Também, esse plano se apresenta como equilibrado e organizado, que é muito importante. Não me gusta o que se coloca acá como importância filatélica em centro acá da apresentação. Depois de Japão já sacou esta parte. Por isso que foi importante falar que esse plano, essa hoja de introdução, se foi utilizada em Japão em 2011. A última. Esta é de Jonas Hallström. Essa é uma coleção também que tinha medalha de ouro grande. E habla de los buques que têm la vela quadrada. É uma coleção náutica também muito interessante. Se observarem esse plano, ele coloca... São 6 planos, o primeiro com 2 subcapítulos, o segundo com 3, o terceiro com 3, o quarto com 3, o quinto com 3 e o sexto com 4 subcapítulos. Mas o que é importante? Porque quando ele introduz a história, que é exatamente o capítulo primeiro,
ele empieza com uma frase, que é o nome do capítulo, e o subcapítulo é a resposta, a continuidade desta frase. Essa é a originalidade que se apresenta. E ele conseguiu fazer por frases todo esse desenvolvimento do plano. Se tornou muito equilibrada e é uma coleção muito interessante. Lamentavelmente, se foi vendida em leilão de Corinfila. Se foi vendida em partes. Essa coleção não existe mais. Mas é muito interessante e, por sorte, tenho cópia dela, se conseguir, para apresentar aqui para nós outros. Mas esta ideia de começar uma frase e continuar o subcapítulo é muito genial, muito interessante, e isso se pode fazer de uma forma muito didática. Seria isto? O próximo. Muito obrigado. Esperamos que conseguimos traduzir um pouco do que é um plano, da necessidade de ter esse plano equilibrado e de ter originalidade nesse desenvolvimento, e esperamos que agora, com as dúvidas, consigamos responder e ajudar a todos que tenham suas dúvidas em próprios planos. Muito obrigado. Muchas gracias, Luis Claudio. Gracias, Fritzen. Felicitaciones. Muy bien, Luis, muy bien. Muy bien. Me gustó. Grande, maestro. Preguntas para Fritzen. Ahí veo la mano en alto de David. Sí, yo. Pues Claudio, muy buena tu charla, muy buenos los ejemplos para ilustrarnos a todos. Yo tengo dos preguntas, más que preguntas, tu opinión, porque no hay una contestación precisa. A mí los grandes temáticos de Europa, los que supuestamente son grandes como Damián, como José Ramón, siempre me dijeron que el plan tiene que ser una especie de historia. Pero cuando yo me enfrento a un tema como el que yo hago, que es un tema técnico, los puentes, la ingeniería, me cuesta mucho trabajo hacerlo como historia. Yo veo un libro de puentes y para mí son los puntos como lista en un tema técnico. ¿Qué opinas de eso? Y la segunda pregunta es el ejemplo que pusiste, las flores que vienen en portugués, luego en francés y luego en inglés. ¿Qué tan conveniente es para nosotros hacer nuestras colecciones o nuestros planes en inglés? Tu opinión de esos dos puntos, por favor. Bien. Quando empieza uma coleção em exposições nacionais, cada um se monta. A primeira montagem, em geral, é a língua pátria. Essa é a primeira necessidade. Então, quando vou participar de uma exposição acá em Brasil, vou fazer uma coleção em português. Agora, quando se vai para exposições internacionais, as línguas oficiais de la FIP são obrigatórias. Claro que nós temos muita dificuldade, por exemplo, numa coleção em russo. Tá? É muito complicado fazer. Mas as coleções em francês ou em inglês são bem-vindas, são muito fáceis e esse me gusta. As minhas coleções, todas, eu converti para inglês. E mesmo as coleções novas, que sou, por exemplo, agora estou montando uma coleção nova sobre Nereida, sirenas. Já estou montando diretamente em inglês. Vou participar de exposições nacionais para habilitar tudo, para depois ir para exposições em exterior. Já estou montando em inglês. Agora, com relação a grandes problemas que tinha, penso que todos os temas, inclusive os técnicos, não podem ser simples listado de coisas. Isso é um erro. Posso falar, por exemplo, em meu exemplo, eu tenho uma coleção eminentemente técnica de submarinos. Elas muito técnica, mas
El primer plan era un listado de cosas. Primero, un listado histórico, y después colocaba, por ejemplo, yo tenía un capítulo que llamaba La Primera Guerra Mundial. Ahí tenía la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo resolví esto? En mi colección personal. En vez de colocar la Primera Guerra Mundial, coloquei, el submarino se va a la guerra. ¿Entienden? Criei uma licença poética para hablar la misma cosa. Y ahí el submarino empieza a ir a la guerra, va a hablar la Primera Guerra Mundial. Cuando voy a hablar la Segunda Guerra Mundial, hablo la batalla del Atlántico. E aí não preciso falar, estou agora falando da Segunda Guerra Mundial, porque os submarinos alemães se chamavam a Batalha do Atlântico. Entende? Então, é uma licença poética que nós outros podemos fazer. E não um simples listado de coisas. Esse câmbio que nós outros temos que ter cuidado. Então, o desejável é não fazer um listado. Há coleções muito aburridas, por exemplo, de futebol, ou Olimpíadas. Mas futebol é um exemplo clássico. Sempre empieza. A primeira Copa do Mundo, 1930, Uruguai. A segunda, 1934, em Itália. Entende? Aí 38, aí se coloca 1950, 54, 62 em Chile. No, eso son colecciones aburridas. ¿El 70 cómo salieron? Disculpa. ¿Oi? Sí, México, claro, podemos hablar da coleção de 1970 em México, mas isso, se tem uma coleção que tem cada capítulo, é um ano onde teve a Copa do Mundo, é uma coleção aburrida como milhares de outras. Há que solucionar isso. Por exemplo, não sei se está presente agora, mas é um peruano que mora em Bolívia. Coco tem uma coleção de futebol, de Copa do Mundo, que habla da hegemonia entre europeus e americanos. E aí junta, o Brasil se foi campeão. Em 58, 62, 70, e aí se junta todos os campeonatos e hace como um bloco. La Itália, e aí ele se mescla entre os europeus e os americanos, como se foram as competições. Aí pode falar que a Argentina foi campeã 2 vezes. Entende? E isso, ele se junta em bloco. Aí habla das 2 Copas que a Argentina foi campeã, juntos. Isso é a originalidade que o colecionista pode fazer. E não ficou um listado como uma coleção como qualquer outra. Estou dando como exemplo. Gracias, Luis Claudio. Edna. Felicidades, Luis Claudio, muy buena, me gustó mucho. Yo tengo dos apreciaciones y preguntas. La primera, en los planes de flores que tú pusiste al principio, yo siento, no sé si estoy equivocada, que se le debería, sí o no, dar más importancia al primer capítulo, independiente que estén equilibrados. ¿Es, a tu modo de ver, el primer capítulo uno de los más importantes? Esa es una pregunta. Y la otra es técnica, si en una hoja A3 el plan tiene que ir sí o sí en la primera hoja. Eso. Sí, el plan, el título del plan empieza la colección, está na regra. Não posso colocar como la última hoja, no puedo colocar el plan en la última hoja. No, pero en la hoja más chica lo repartía en 3 hojas. Sí. ¿Tú puedes hacer un plan en A3, en 2 hojas A3, por ejemplo? Pode. ¿O tienes que hacerlo en una hoja? No, pode hacer. No, isso na regra não habla isto. Agora, o que é importante? Quando estou julgando, estou mirando uma coleção, estou vendo
que a história é uma opção que o colecionista se lo hace. Então, eu não posso dizer que o mais importante é o primeiro. Porque mais importante pode não ser o primeiro. Na verdade, o que é importante é o primeiro até o último. É da maneira que o colecionista vai contar a história. Isso é o mais importante. E aí, só que o plano tem que mostrar um equilíbrio entre tudo. Eu não posso fazer um plano que tem uma coleção com 80 hojas, não posso fazer o capítulo 1 com 40 e os outros 5 ou 6 capítulos, cada um com 5. Entende? Há que ter equilíbrio. Sí. Posso contar a história que eu quero. A história é tua. Você é o autor. Só que há que contar de uma maneira equilibrada. Ok, gracias. Mario, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muchas felicidades, Fritzen. Es bien importante lo que has tocado el día de hoy y lo ratificas de una manera bastante clara. En la parte del plan, cuando nosotros tenemos los capítulos o subcapítulos, voy a complementar un poquito la parte que mencionabas. Es cierto que una herramienta que tenemos nosotros los filatelistas temáticos es poder utilizar la poetización de los títulos, pero hay que tener mucho cuidado porque cuando nosotros ponemos ese tipo de títulos y de todas maneras cuando vamos al desarrollo y encontramos en el desarrollo que sigue siendo un listado punto por punto, se vuelve decepcionante el ver un plan muy interesante con capítulos que generan mucha expectativa porque estás hablando de una forma muy poética y llegar a la parte del capítulo y ver que es nada más el listado de, bueno, la escalera, escalón número 1, escalón número 2, segundo piso, tercer piso, no tiene mucha gracia. Hay que tratar de empatar siempre esa parte de creatividad en los títulos que coloquemos con la creatividad del material filatélico, por supuesto, y el desarrollo que hay ahí. Muchas gracias, Claudio. Sí, no, está bien, está correcto. Só que isto é um tema que nós temos que para hacer conhecimento filatélico e conhecimento temático. Que esse é um ponto que vamos falar em outra oportunidade. Estamos tentando começar, vamos fazer todos os pontos importantes de julgamento. Ok? Claro. ¿alguna otra pregunta por ahí? Una pregunta. Dale, Pablo. Claudio, felicitaciones, muy enriquecedora la charla tuya para los que queremos hacer la filatelia temática. Una opinión. Sí es cierto, concuerdo, que luego del título se arma el plan y se desarrolla la colección. Ocasionalmente podría ser difícil encasillar o cerrar un plan en base a un título. Quizás es más interesante una idea global sobre lo que uno quiere trabajar, armar un borrador de plan y de acuerdo a ese plan poner el título. Y no armar un plan porque podría uno cerrarse. Esa es una opinión. Y la segunda, una pregunta. Tú dices que el equilibrio del plan, mencionaste, debería ir 5 capítulos de una colección que tú mostraste de acuerdo al tamaño de las hojas. Yo entendía que el plan viene, los números de capítulos de acuerdo al tema y al desarrollo, pero no en base a las hojas. Las hojas se acomodan para una, si me permiten, una bonita presentación. No sé tu opinión. Gracias. Ok. Primeiro, o título do plano, as duas coisas, penso que quando se germinam juntas. Quando eu vou fazer uma coleção, tenho que estabelecer o limite. E estou falando, o plano, ou o título da coleção, isso é importante para todas as classes.
Isso determina muito. Se eu tenho uma coleção tradicional e não tenho um bom título, posso colocar tudo abaixo. Se eu coloco uma coleção tradicional, estampilhas de Peru, hasta la UPU, não posso colocar uma estampilha de 1900. Não há esta possibilidade. Porque o título é da primeira hasta o UPU. Entende? Então, uma coleção tradicional, o título da coleção fixa os limites da coleção. A coleção temática também é o mesmo. O título fixa os limites do que vou falar. Isso é muito importante. E a construção sempre é evidente que tem borradores. O título, o plano nunca está completo, nunca está. Miramos lá em la coleção de Pinela. Era uma coleção de Colón, comum, que tinha as viagens de Colón, que rumo ao descobrimento. Depois, quando se cambiou, rumo ao Novo Horizonte, que era a visão que os espanhóis tinham mirando para o horizonte. Então, a conquista de horizonte para Colón foi algo fundamental. E se tornou, convenhamos, a conquista de horizonte é muito mais importante do que a aventura do descobrimento. Concorda? Está falando do mesmo, mas a forma pela qual está falando é distinta. É muito mais poético, como estava dizendo o Mário há pouco. Então, a conquista de horizonte é muito mais... E sobre o que estava falando, sobre a quantidade que tem dentro das hojas, é evidente que a quantidade não se pode generar um capítulo muito grande, com muitas hojas, e outros muito pequenos, com poucas. Um capítulo com uma hoja, isso é inconcebível, porque se torna um desequilíbrio dentro da coleção. Então, é mais interessante, em vez de ser um capítulo com uma hoja, colocar ou como subcapítulo, ou contar essa história dentro de um outro aspecto. Cambiar a forma de contar a história. Isso é possível fazer. Por isso que estava contando, mirando, quando se coloca uma coleção que tem 8 marcos, com um capítulo em cada marco, e se coloca, conseguimos colocar um capítulo em cada marco, é uma coleção que está equilibrada, muito equilibrada. Isso é o que desejamos. Por isso que coloquei como exemplo. Não com obrigatoriedade, evidente. Una pregunta, no sé si hay alguien más. Dale, Martín. Digamos, bueno, si bien yo no soy temático, nada que ver, soy historiador postal, pero tengo otra cosa que, bueno, también, digamos, yo soy escritor y no me puedo separar, digamos, me quedó muy marcado lo que decías, que pega muy fuerte y muy parecido a lo que pasa cuando uno está escribiendo un libro. Inclusive en el tema del título, justamente. Yo creo que el problema del libro, cuando vos escribís un libro, es que vos tenés primero una idea y lo vas desarrollando. Y cuando terminaste de escribir el libro, generalmente le tenés que cambiar el título. Sí. Siempre pasa eso. Se me hace, digamos, un poco que debe ser parecido con el tema de lo que decías con la colección temática. Porque estás desarrollando una historia de la misma manera que en un libro también la desarrollas. Y en el momento que la terminaste es cuando te das cuenta realmente lo que desarrollaste, porque es un acto creativo. Y muchas veces el acto creativo no va acorde a lo que vos inicialmente pusiste con un título. Forzosamente el título normalmente se cambia. ¿Puede ser eso o estoy...? Sí, é exatamente isto. Exatamente esse é o ponto. Tem inteira razão. É exatamente isto. O sea, a pesar de ser historiador postal, ¿puedo llegar a pensar hacer historia temática? Não. Ni a palo. Vai ser ainda filatelista temático. Podemos contar a história de Choripán. Bueno, ¿no? Sí.
La historia También- de las comidas en Córdoba, en realidad, choripán, Sí. asado. Martín, aquí hay también una de las cosas que se confunde mucho es que cuando hablamos de título y plan, porque así está en la parte del reglamento, que es una parte que se evalúa, no quiere decir que sea el primer paso a planear. Ujú. Yo les voy a hacer, por ejemplo, un comentario personal. Yo tengo una colección de elefantes y la desarrollé porque me decían que no se podía hacer una colección de elefantes y dije, bueno, sí, voy a hacer una colección de elefantes. Y lo único que hice fue escribir en una hoja carta, no escribí ningún capítulo, ningún subcapítulo. Yo dije, voy a escribir de lo que estaría hablando y empecé a escribir, bueno, yo creo que empezaría pues, cómo conocí a los elefantes en un zoológico, y bueno, me llamó la atención y pregunté dónde vienen, de África y de Asia, y cuánto viven, cómo se reproducen. Entonces ya teniendo eso, que es vamos, una idea, entonces tú puedes empezar a definir cuáles puntos vas a tocar. Ok, ya que lo tienes, ya definiste, no voy a hablar de los asiáticos, solo voy a hablar de los africanos y voy a hablar del marfil, porque es lo que habla justamente Claudio, de delimitar bien el tema. Entonces, en ese momento, tú ya puedes decir en qué orden vas a plantear, que ese es el plan, y puedes plantearlo totalmente, acabar tu colección y al final poner el título. No es título y plan lo primero que tienes que hacer. Está muy bien explicado cuál es la función del plan por parte de Claudio, muy bien explicado cuál es la función del título, pero no quiere decir que sea el paso 1 en las colecciones temáticas. Y eso ayuda bastante. Totalmente de acuerdo. Es lo que a mí me daba la sensación cuando lo escuchaba, porque lo veo como un proceso creativo igual a escribir un libro. Ujú. Sí. Por lo que él comentaba, lo veo igual. Así es. Un comentario sobre esas dos cosas, porque me parece, ¿no?, que eso del título y el plan, en realidad estoy de acuerdo con Mario, es el resultado de algo. Y el algo es como que vas a implementar una estrategia. ¿Cuál es la visión y cuál es mi misión, ¿no? Entonces, ok, quieres hablar de elefantes, cómo lo vas a hacer y tratar de sacar esto. La página y el plan vienen mucho tiempo después, pero en realidad eso creo que es común para cualquier tipo de colección. Si vas a hacer historia postal, ok, yo quiero hacer la historia postal de la ciudad donde nací. Perfecto, qué bonito. ¿Qué periodo? ¿Qué vas a hablar? ¿Qué hay dentro de eso? Y ese es la misma lógica de estrategia, ¿no? ¿Cómo desarrollas una estrategia? Ok, ya tienes tu estrategia, ahora la tienes que implementar. Busca el material y monta tu colección. O sea, es la misma secuencia lógica, como explicaba Martín, ¿no? Hacer un libro, ok, esto es lo que me imagino, acá busco la información, ya sé más o menos qué voy a buscar, escribe el libro. O sea, hay un Exatamente. paso anterior al título y al plan, pero ese paso es el que tienes que descubrir tú mismo. Ahora, la idea vendría a ser cómo encaminar a los coleccionistas que tienen su acumulación, pues ahí de diferentes cosas, para descubrir cuál es su título y su plan. Primero, Me permite añadir un comentario, Henry. Por favor. En el momento que tú empiezas a mirar el material que tiene, por veces va a ubicar un par de temas que no ha desarrollado en su plan o en su idea original. Y por veces va a ver que ideas que tenía para el desarrollo no se ubica quizá en las estampillas. Y entonces no se tiene como desarrollar la parte temática. Entonces, el análisis del material, la pesquisa que usted desarrolla va a permitir el ajuste del plan, del guión, que va a tener a lo largo del tiempo. La colección temática es muy, muy dinámica. Claro, exacto. Va cambiando. Así es, Cristian. Mario, en el año 96 había una colección del elefante. No me acuerdo, era de una señora, una Mary gorda, Ann Owens. Mary Ann. Sí, muy, muy, muy bonita, muy bonita. Yo tuve la oportunidad de verla
era preciosa. Esa llegó a Championship Class, creo. Muy, muy interesante la colección. Mira, tuve la oportunidad de ver como 4 o 5 hojas que están en un catálogo, me parece, o en una memoria de un evento, pero no conocí la colección completa. Yo sí tuve la oportunidad de verla. Si alguien la tiene No, yo no, copias al en menos, esa época yo es ni pensaba ser sensacional. temático, ni sabía nada de temática, pero muy interesante era pues el tema, ¿no? Y porque Sí, era sí, sí. Fui a la clase de campeones y ahí estaba la colección, me llamó mucho la atención ver una clase temática en Championship Class, ¿no? Sí, sí, sí. Y si estás hablando de los 90s, a la fecha, posiblemente, pues bueno, no posiblemente, la temática ha evolucionado bastante. Sí, sí, seguramente. Muchísimo, seguramente. muchísimo. Entonces, yo estoy en un grupo de filatelia temática de elefantes, todos son mis colegas hindús, entonces siempre nos andamos compartiendo y mostrando muchas piezas de la temática de elefantes. Y es interesante estar en este tipo de grupos porque te van a salir o te van a brincar ideas que están relacionadas con tu plan solo de ver el material. Y eso puede ser la apertura. Yo desde que estoy trabajando en la parte de delegado temático, apoyo a muchos colegas a que formen sus colecciones temáticas. Trabajo mucho con los clubes cercanos al mío. Y en León nos enfrentamos a una de las problemáticas justamente por desarrollar el título y el plan. Están trabajando en una temática para la evolución en la extinción de los animales, y él, para hablar de la extinción, inicia con el origen del ser vivo y tiene un muy buen plan, tiene sus capítulos y subcapítulos, lo equilibró bastante bien, pero resulta que en la parte de los seres unicelulares no hay mucho material. Entonces eso que era un capítulo no va a poder desarrollarse. Entonces tiene que cancelar la primera parte del plan y buscar otro inicio distinto y no empezar desde la parte unicelular del ser viviente, porque nunca va a lograr hacer un capítulo completo. Es justamente lo que hablaba Reinaldo y es uno de los problemas que hay cuando empezamos a trabajar en un título y un plan sin haber definido bien o visto la parte del material disponible y la parte de la historia a contar. Entonces es un reto para todos los que se enfrentan a esto. Definitivamente debe haber mucha solución para afrontarlo. Luis Claudio, una pregunta, quizás lo dijiste, pero si lo pudieras expander un poco más, a tu criterio, como jurado, como expositor, todo eso, ¿cuáles son los pasos básicos para llegar a un buen plan que te lleve a un buen título o viceversa? Ser original y equilibrado. Eso es muy importante. Y tener material. ¿Hoy? Y tener material. Y tener material. No. Y diverso. Eso, tener material y tener, eso es la busca, eso es otro problema. Es otro problema cómo hacer. Mas para tener un buen plan hay que estudiar mucho, hay que tener un conocimiento temático, un conocimiento del asunto muy grande. Hay que tener cualquier que sea o asunto que se vaya a hacer la colección, hay que tener mucho conocimiento. Si voy a hablar de la Cruz Roja, hay que tener muchos libros, mucho sobre la historia, todo que tiene. Porque ahí consigo conseguir material sobre esto. Cualquier otro asunto. Sobre puentes, hay que tener muchos artículos, muchas cosas de ingeniería, sobre la historia, para armar una buena colección sobre puentes. ¿No es así? David Brown sabe de esto. Hay que tener mucho.
y solamente conociendo mucho de historia consegue encontrar material, consegue procurar material para colocar en su colección. Juan López creo que quiere tomar la palabra. Sí, gracias, Luis Claudio, muchas gracias, muy interesante tu charla. Tengo una duda de tipo gráfica. Mostraste una hoja muy interesante de un plan de Uruguay, de faros. Sí. El título decía arriba, una luz en el horizonte. Eso. Pero al costado, con una letra mucho más grande, con una tipografía distinta, decía Lighthouse. ¿Cuál es el título ahí? ¿O los dos son el título o es un título compuesto? Es un título compuesto, se llama Faróis, Luz no Horizonte. El título de la colección es Faroles, Luz en Horizonte. Es un título compuesto. Perfecto. Sí. O sea, los dos elementos, la palabra superior arriba más el lateral, sí, conforman el título completo. Exactamente. Ok. Es el nombre de la colección, sí. Interesante, interesante. Muchas gracias. ¿Alguien más por ahí? Ok, no veo a nadie más. Luis Claudio, creo que con eso, muchas gracias. Ha estado interesante el asunto y siempre la temática jala a mucha gente. ¿Me queda una consulta chiquitita? Sí, Edna. ¿Es necesario colocar el número de la página al lado de los capítulos, por ejemplo? No. No necesariamente. Antiguamente se colocaba en todas, ahora no hay necesidad absoluta de se colocar. Fica a opinión del propio coleccionista. Isso é muito interessante para poder mirar se a coleção está equilibrada ou não. Agora, os capítulos e subcapítulos, sim, esse tem na numeração, mas não o número de hojas que tem cada um deles. Ok. Los capítulos y subcapítulos, o sea, te refieres a ser consistente con tu plan. Si usas A, B o lo que sigas, tienes que seguir la secuencia, pues, ¿no es cierto? Exactamente, sí, claro. Okay. Ok, gracias. Bueno, con eso nos quedamos hasta el día de mañana.